Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e a gente vai continuar hoje a nossa aventura para criar uma aplicação que faz faz uso das transações do Pix usando a API da Gerencia.net. A gente vai continuar exatamente de onde a gente parou. A gente tinha tanto feito nossas aplicações, conseguido nosso Client ID e nosso Secret e conseguido nossos certificados, quanto tinha configurado todo o meu Windows aqui para que a gente consiga rodar um terminal de Linux. A gente instalou o Rails e agora a gente pode usar. Se eu der um ls aqui, a gente vai ver que a gente criou esse tooltest. A gente vai continuar exatamente daqui e o nosso objetivo de hoje é simples. A gente quer usar tanto esse ID e senha que a gente tem aqui nos Apix, na Gerencia.net, que a gente aprendeu a criar em aplicações, quanto esse certificado para fazer uma autenticação com a API da Gerencia.net, e aí ela vai nos devolver um Access Token, e quando a gente conseguir completar isso, a gente vai ter conseguido fazer nossa primeira comunicação com a API da Gerencia.net. Então bora lá. Para fazer isso, eu vou criar de fato o projeto em Rails que vamos usar. Então eu vou fazer aqui Rails, New, vou dar o nome de Zapix, vou fazer API, traço API, vou fazer skip Active Record, e vou fazer skip bundle. Deixa eu ver se está tudo certo. Tá tudo certo, legal. Daqui, a gente está colocando esses modificadores além do API, porque a forma que a gente vai lidar com o banco de dados vai ser um pouco diferente do padrão que vem com o Rails. Então, vou colocar isso daqui só para que a gente não tenha esse problema no futuro. Vou dar um Enter para rodar. E legal, se eu der um ls agora, eu vou ver que ele criou uma nova pasta. Vou abrir meu explorador, vou clicar em abrir pasta, vou escolher Zapix e vou dar um OK. Ele vai abrir um novo VS Code com o que a gente precisa, com o terminal aberto, tudo direitinho. Vamos, assim que ele terminar de carregar, dar um Rails Server para ver se está tudo funcionando direitinho. Então vou fazer aqui Rails Server. Legal, vamos ver. Pronto, teoricamente está funcionando. Vou dar um Ctrl e clicar nesse link para ver se ele me devolve a mensagem e devolver. Perfeito. Vou fechar aqui e agora a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um controlador para que a gente consiga fazer nossas requisições por lá. Então vou criar um novo terminal aqui, vou deixar esse daqui rodando e vou fazer um Rails G Controller, de controlador, e vou chamar de auth, porque o que a gente vai fazer agora é uma autenticação, né? Vou dar um Enter. E legal, em teoria ele criou um controlador aqui para mim. Se eu vier em aplicação controladores, tem aqui nosso auth controller. No Rails, para você chegar até um método de um controlador, a gente precisa definir uma rota. Então, vou primeiro definir um método. Então, vou fazer def, pode ser auth também, vou dar o mesmo nome. Auth, end aqui. E eu quero que quando eu prosseguir por uma certa rota, ele chegue exatamente aqui onde eu estou nesse método. Para eu fazer isso, eu vou vir aqui em configurações, config, vou aqui em routes, e aqui em routes eu vou fazer algo como get, ou seja, quando eu estiver fazendo um HTTP get, eu quero que ele venha de auth, né? Então se eu fizer um get na nossa rota, que no caso aqui seria, vamos dar uma olhada, 127.0.1 na porta 3000 /auth, eu quero que isso vá para, ou seja, to, e aqui eu posso colocar primeiro o nosso controlador, hashtag o nosso método. Então eu vou fazer auth, hashtag auth. Legal. Vamos testar se isso funcionou. Eu vou fazer só aqui um puts, para ele imprimir, funcionou. Para a gente testar se funcionou, eu posso abrir nosso Postman, e eu vou fazer uma requisição justamente deixa eu copiar aqui, copiar esse cara aqui, vou colar aqui, /auth. Vou mandar, legal, não retornou nada, vamos ver se apareceu, funcionou no terminal, ó, funcionou. Então, realmente a rota está chegando aqui. Qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é justamente trazer essas informações aqui, ó, que a gente criou, tanto do Client ID quanto do Client Secret para dentro da nossa aplicação. No caso, por enquanto, a gente vai usar de homologação, porque a gente está fazendo só testes, está aprendendo a usar a API, né?
a gente precisa trazer isso daqui para dentro. Como é que a gente vai fazer isso? Eu podia só dar um Ctrl+C aqui e colar isso numa variável, mas essa não é a melhor forma de fazer, porque por uma questão de segurança, é bom que a gente use secrets do próprio Rails, que é justamente quando a gente está lidando com alguma chave de API, alguma coisa assim, para que a gente não mande essa informação, ela não fique primeiramente mocada no nosso código, segundo, que a gente não mande essa informação via Git, por exemplo, quando a gente acaba compartilhando isso, e terceiro, quando a gente colocar isso num servidor para rodar de verdade, a gente possa configurar lá no servidor, e aí o Rails vai saber ter esse acesso para que só a gente controle essas chaves, tá? Então, para a gente fazer isso a nível de teste aqui, o que a gente vai fazer é, eu vou abrir o nosso terminal de novo, e o que a gente vai querer é editar esse arquivo aqui, ó, que está em configurações credenciais. Esse arquivo aqui que a gente vai editar. Para a gente editar ele, eu vou fazer um editor igual a code-await, e aqui eu vou botar Rails credentials, tem que escrever bem direitinho, credentials, e 2 pontos, edit. Se o que eu escrevi tiver certo aqui, deixa eu colar essa parte aqui, só para ficar coladinho, acho que não faria diferença, mas se o que eu escrevi aqui tiver certo, ele vai abrir um arquivo para mim. Vamos lá? Legal, funcionou. Ele está dizendo, me perguntando se eu confio no que eu estou fazendo aqui, vai dar tudo certinho se eu abrir, e legal, ele já tem meu código, minha secret key base aqui, e aqui eu posso adicionar meu client ID e o meu client secret, que isso eu vou conseguir pegar lá em qualquer controlador, até mesmo se a gente estivesse usando um navio, basta que eu consiga chamar um comando Rails que eu consigo pegar. É claro, aqui eu posso botar qualquer coisa, meu ID, minha senha. Eu vou salvar e vou fechar. Quando eu fechar, ele vai dizer aqui que foi salvo, encriptado e salvo. E aqui eu posso fazer um teste. Então, vou fazer aqui, ó. Vou criar um map. No caso, em Rails a gente chama, em Ruby a gente chama de hash. Então, vou criar uma hash aqui, credenciais. Isso daqui vai ser um client ID. E esse client ID, aí está a grande questão. Como é que a gente pega um segredo que está guardado dentro do Rails? A gente vai fazer application.credentials, escrevi certo? Credentials.dig, e aí aqui eu peço qual eu quero. No caso vai ser a client ID. Da mesma forma eu posso fazer aqui client secret, vai ser rails.application.credentials.dig, 2 pontos, client secret. Vamos ver se isso funciona. Ao invés de mostrar na tela um putz funcionou, a gente já pode dar o comportamento de API que a gente espera a esse método. Ou seja, quando eu chamar ele no Postman, eu quero que ele me devolva uma informação útil, né? Uma informação que faça sentido. Para fazer isso, eu vou, ao final de tudo, fazer um render JSON. E o JSON que eu vou passar aqui é basicamente o credenciais. Eu já ia falando em inglês, credenciais. Mas legal, vou salvar aqui e vamos rodar aqui no Postman para ver se chega. Vou dar um sender. Legal, ele deu um internal server error. Foi porque eu esqueci de colocar os 2 pontos aqui. Vou salvar e vou rodar de novo. Lembrando, eu vou botar um render JSON, 2 pontos, e aí sim eu passo a minha hash. Legal? Vou dar um send aqui no Postman. E legal, agora chegou meu client ID e minha senha. O que é que você precisa fazer aí, que eu vou fazer também e você não vai ver? Você precisa fazer esse mesmo código aqui, ó, do editor, vai entrar nas suas credenciais aqui, só que em vez de botar meu ID e minha senha, você vai abrir sua gerência net aqui, vai em aplicações, no caso que a gente está fazendo aqui, vai em homologação, e você vai copiar o seu client ID e o seu client secret e vai colar aqui em client ID e client secret. Eu vou fazer isso agora, você não vai ver, mas faça aí também. Te vejo daqui a pouco. Legal, a gente já fez as configurações que a gente precisava no Rails. Aqui no Rails, a gente já fez o que é básico.
O que é que a gente pode fazer agora? Uma prática que eu costumo incentivar muito é a leitura de documentação. Se você lê a documentação em geral, você vai conseguir se virar, você vai conseguir fazer as coisas. E a Gerencia.net tem uma documentação até muito boa para explicar os nossos processos. E o que a gente está querendo fazer aqui é justamente na nossa API Pix, deixa eu dar um zoomzinho aqui, na nossa API Pix a gente está lidando com credenciais, certificado e autorização. É exatamente o que a gente quer fazer. Então, aqui nessa documentação ele começa dizendo que você tem que abrir sua conta, ele fala vários escopos, ele diz para você criar uma aplicação, que a gente já fez no último vídeo, ele diz para você gerar um certificado P12, que a gente também já fez no outro vídeo, tudo isso a gente tem em mão. Se eu vier aqui na minha área de trabalho, você vai lembrar que a gente baixou esse arquivo aqui, ó. Vou botar ele aqui bem no meio. Homologação. Legal? Ele está baixado aqui, está disponível para mim. Daí, uma coisa que ele recomenda, que ele já fala logo aqui de começo, é que em algumas linguagens a gente não vai conseguir mandar esse certificado usando o OpenSSL como arquivo P12. A gente vai ter que converter ele para arquivo .pem. E por acaso, o Rails é uma dessas linguagens. A gente vai ter que realmente fazer isso. Então ele recomenda baixar o conversor de certificados que a própria Gerencia.net fez, muito bom. Você baixa e quando eu abrir ele aqui, legal, ele abriu, basta que eu coloque aqui o meu certificado como .p12 e clicar em converter, que ele vai gerar um arquivo .pem para a gente. Eu já tenho esse arquivo, que é exatamente esse aqui, e o que eu vou fazer agora é jogar esse arquivo lá no nosso VS Code, mais exatamente na pasta de config. Então eu vou pegar esse cara e arrastar aqui para config, e a gente vai usar ele já já. Legal? Agora, com isso em mente, vamos dar uma olhada qual é o próximo passo. Ele diz que a gente vai ter duas rotas de base para a gente usar nessa parte de autenticação. Uma, quando a gente estiver usando de fato produção, a gente vê isso mais para frente. E a outra, quando a gente estiver no ambiente de teste, de homologação, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Então, é essa a URL que a gente está interessado agora. Eu vou copiar ela e vou voltar aqui na minha aplicação e vou criar uma constante para a gente aqui. Então, vou chamar de base URL, que vai ser esse carinha aqui. Ele já fica salvo aqui fora de qualquer método, que caso a gente venha fazer outro método, ele já tem acesso a esse base URL. Legal? Vamos voltar para a documentação. Agora chega a hora de fazer a autorização. Ele mostra aqui que a gente vai fazer uma autorização usando o Basic Auth, que vai usar o Client ID e o Client Secret. O que quer dizer basicamente que a gente vai pegar aquele ID, aquele secret que a gente já configurou no Rails, a gente vai colocar primeiro o ID, 2 pontos e depois o secret e vai transformar isso para a base 64 e é isso que a gente vai passar no cabeçalho da autenticação além do basic, né? Então a gente vai botar basic espaço e esse código em base 64. A gente vai aprender a fazer isso tudinho daqui a pouco. E aí ele ensina a fazer tudo isso usando o Postman, que é bem interessante. E depois disso, aqui embaixo, ele mostra como a gente obtém essa autorização usando códigos de cada uma das linguagens disponíveis. Então ele mostra que o endpoint que a gente faz esse pedido de access token é esse daqui, ou auth/token. Então vou dar um Ctrl+C nele e vou colar logo depois da nossa base URL. Depois a gente pode configurar isso para ficar mais modularizável, mas como o nosso objetivo é direto aqui, eu vou fazer dessa forma. E se a gente voltar aqui na documentação e vier aqui em Ruby, ele dá um código em Ruby que a gente poderia simplesmente copiar e já funcionaria para a gente. Mas nesse caso, a gente não vai fazer essa cópia direta aqui, a gente vai só copiar as importações que a gente vai precisar, porque as nossas importações são as mesmas. Vou colar elas aqui em cima. E o resto a gente vai fazer por aqui mesmo, que aí é mais fácil da gente entender o que a gente está fazendo, né? Então, uma vez que eu já importei as credenciais, a próxima coisa que eu tenho que fazer é importar justamente para dentro do nosso código. No final a gente pode até fazer a comparação do nosso código e do deles, tá? Mas importar para o nosso código o nosso arquivo de certificado. Então, vou fazer justamente aqui certificado igual a file.read para ler. E vou colocar aqui justamente
config/homologação.png. Legal. Agora eu já tenho tanto as credenciais disponíveis quanto o certificado disponível. A próxima coisa que a gente vai fazer é aquilo que eu tinha dito de transformar isso daqui em base 64. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui credenciais, vou chamar só de cred B64, legal. E eu vou fazer base 64. Ponto. Uma coisa bem importante, eu poderia fazer aqui um encode 64 e passar o que a gente quer aqui, tá? Mas se eu fizer isso, ele vai criar um /n no final e não é o que a gente quer, porque com esse /n no final, a gente não consegue mandar lá via HTTP depois. Então eu vou escrever aqui um strict, e aí sim, com o strict encode 64, eu consigo fazer sem esse /n. Para fazer isso daqui, agora basta que eu faça credenciais, client ID. Realmente eu tenho que usar esse símbolo, né, de 2 pontos e não como a gente normalmente usaria em outras linguagens com abre e fecha aspas. Deu um branco agora. Abre e fecha a chave para chamar dentro de um hash, mas tudo bem, só especificidade. 2 pontos, concatenado 2 pontos, concatenado com credenciais. Client secret. Legal. Vamos testar se isso daqui funcionou, se ele realmente criou um base 64 para a gente. Para fazer isso eu posso criar um JSON aqui qualquer, vou chamar de B64, vai ser cred B64. Legal. Se eu salvar esse daqui e chamar no nosso Postman, vamos ver. Cara, ele deu um erro, vamos ver porque ele deu um erro. Eu acho que eu escrevi errado. Olha, ele tá... É isso daqui que eu escrevi, eu acho que strict, S-T-R-I-C-T, é strict encode. Ah, foi o encode, eu consegui escrever o encode errado e não strict. Deixa eu tirar esse N daqui, vou salvar, vamos rodar de novo com o Postman. Legal, tem uma parada em base 64, tá bem pequeno isso na real para base 64, será que tá certo isso mesmo? Bom, eu acredito que sim, então vamos seguir. Chegou a hora agora da gente finalmente fazer nossa requisição. Para fazer isso, primeiro a gente vai pegar uma instância do HTTP, então a gente vai fazer HTTPS, eu estou dando um nome qualquer aqui, tá? Net, aí 2 pontos. É claro, existem várias formas de fazer requisição HTTP no Rails. Eu vou usar a nativa, você poderia instalar uma biblioteca para fazer isso, uma gem, como a gente chama aqui. HTTP aí, .new, e agora eu preciso de uma URL. Só que eu não posso passar essa base URL direto, porque assim como a gente viu em Flutter, o que ele aceita aqui é uma URI. Então vamos fazer URI igual a URI.parse. Vou passar aqui minha base URL. Legal. Aqui eu posso fazer URI.host e depois URI.port. Agora sim, eu tenho meu HTTPS. Eu preciso configurar esse HTTPS antes de fazer de fato minha requisição. Então eu vou fazer HTTPS .use SSL igual a true. Legal, isso daqui é uma coisa. Outra coisa é que eu tenho que botar esse certificado que a gente pegou aqui, né? Esse certificado aqui para dentro desse HTTPS para que ele mande esse certificado na requisição. Então eu vou fazer HTTPS. Na verdade, essa linha ela é a mais chata. Eu vou simplesmente copiar lá da documentação para não ter erro. Eu vou copiar essas 2 linhas aqui, tá? O certificado e a chave. Então, eu vou copiar aqui e a gente conversa sobre ela. Legal. Nesse primeiro aqui, eu estou configurando o certificado. E na segunda, eu estou configurando a chave, mas a gente usa os mesmos arquivos, tá? Então, eu vou passar o certfile, que na verdade não existe certfile aqui, eu chamei de certificado. Poderia até mudar para certfile, acho que faz até mais sentido. Mas aquele arquivo onde a gente leu o nosso homologação.png. E o próximo, com a chave, eu também vou fazer a leitura dessa chave, só que eu vou usar o mesmo arquivo e vai dar tudo certo. Beleza, depois que eu configurei o HTTPS, eu vou configurar a requisição. Então, vou fazer aqui request, vai ser igual a net, 2 pontos, 2 pontos 2 vezes, né? http, ponto 2 pontos 2 vezes, post.new,
E aqui, basta que eu passe a URI e tá tudo certo. Legal, agora que eu defini que eu vou fazer um post, eu preciso definir o corpo dessa requisição. Então, vou fazer aqui request.body, e é nesse corpo aqui que a gente vai dizer para a gerência net, o que é que a gente quer nessa requisição, o que é que a gente realmente está desejando de informação. No caso, a gente vai passar isso como um JSON, então vou criar primeiro um hash, depois converter para JSON, que vai ser um grant type, e esse grant type vai receber o valor de client credentials. É isso? Credentials. Legal. Com isso daqui, eu falo para a gerência net que eu quero esse access token. Legal? Depois disso, basta fazer um toJSON. E isso daqui vai para nosso body como JSON. Agora a gente precisa configurar o cabeçalho. Para configurar cabeçalhos usando esse padrão aqui do Rails, basta que eu faça o request e passe para ele como se fosse passando por um map. Então vou fazer primeiro authorization vai ser igual a... E agora sim a gente vai fazer aquilo que eu tinha falado, então vou fazer o basic espaço, e vou concatenar com credentials, no caso cred.b64. Vou passar basic espaço, mais aquela conversão para a base 64 da nossa informação de ID, nossa informação de client, de secret, melhor dizendo. E eu vou botar aqui também que o que eu espero de resposta, ou seja, nosso content type vai ser igual a application-JSON. JSON não, né? /JSON. Legal. JSON. Agora, basta que eu pegue uma resposta, response, e isso daqui vai ser igual a https.request. E eu vou fazer uma request justamente passando a request que eu pré-configurei, então request. E legal, agora eu posso tentar, se tudo der certo, mostrar aqui a request.body. Vamos dar uma recapitulada antes de rodar e ver se tudo que a gente fez faz sentido. Primeiro, a gente leu o arquivo de certificado, deixou ele lá na memória lido, o .pm. Depois a gente pegou nossas informações de ID, de secret, que a gente configurou para ser um secret justamente do Rails, a gente pegou aqui, a gente poderia ter passado direto aqui, tá? Isso daqui só foi para a gente testar e ficar claro. Depois, a gente converteu de fato para a base 64 usando base 64.strict-encode64 e aí passou as credenciais, no caso o client ID, e depois o client secret, e a gente obteve um base 64 aqui. E depois a gente começou a configurar nossa requisição. Primeiro a gente definiu uma URI com base na nossa URL, depois a gente criou um HTTPS que vai fazer nossas requisições. A gente configurou esse HTTPS para usar SSL e passou o nosso certificado do jeito que a gerência net indica que a gente faça. Depois disso, a gente passou a configurar nossa requisição. A nossa requisição vai ser um post, justamente para esse URI. A gente está pedindo no corpo justamente esse grant type client credentials, e a gente converte ele para JSON, porque é justamente o que espera, é um JSON. Mas aqui, com isso, a gente consegue nosso access token e outras coisas. No authorization, na autorização, a gente está passando basic, que é o que ele indicou lá na documentação, lá no começo, com nossas informações convertidas à base 64. E o content type que a gente espera é justamente o application.json. A gente executa essa requisição e, se tudo der certo, ele vai mostrar para a gente no nosso Postman quando a gente rodar. Se der algum erro, a gente vai ver qual erro foi. Legal? Deu um 200 ok, mas não mostrou nada para a gente. Vamos entender por que isso aconteceu. Vamos dar uma olhada aqui no código. Ok, de bater o olho eu já consegui ver direto aqui. Eu pedi para ele renderizar request.body e não response, e eu acabei tirando aquele JSON, né? Então vamos fazer aqui JSON , porque eu pedi para que essa resposta fosse um JSON, para justamente a gente conseguir transmitir ela aqui tranquilamente. Então JSON , e aqui eu vou fazer response.body.
e não request.body. Vamos salvar e vamos rodar aqui no nosso Postman. Legal, ele deu um invalid client. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Legal, eu dei uma testada aqui e lembra que eu falei que eu estava sentindo que estava muito pequeno quando a gente mostrou o nosso base 64? Realmente estava pequeno, porque ele estava convertendo para a base 64 aquele Client ID, Secret ID que a gente botou de exemplo. Quando a gente mudar aqui aquele arquivo de credenciais, a gente tem que parar nosso servidor. Então, eu venho aqui no nosso terminal que está rodando o servidor, faço um Ctrl+C e rodo um Rails Server de novo. Eu botei uma barra ali, não sei porquê. Eu rodo um Rails Server de novo e agora sim ele vai pegar as informações corretas. Se a gente quiser testar aqui, ó, em vez da gente ver o response.by direto, eu vou botar aqui daquela mesma forma que a gente fez. Vou fazer aqui B64. Esse daqui vai ser cred B64. Se eu salvar e rodar lá no Postman, ó, é bem maior, né? Agora sim, bem maior. Eu só parei o servidor e rodei de novo para que ele pegasse nossas credenciais. Legal. Agora sim, eu posso fazer o que a gente esperava, que é, ao invés disso, eu vou pegar o que chegar da resposta da gerência net. Então, vou salvar aqui, vou vir aqui, vou vir no nosso Postman e vou rodar. Opa, agora sim, agora sim. Pode ver que agora a gente conseguiu, deixa eu até aumentar aqui para vocês, a gente conseguiu fazer uma requisição que bateu lá na gerência net e voltou para mim. Ela passou um token, um belo de um token do tipo Barrier, e que ele vai se expirar em 3.600, eu acredito que seja segundos. Depois eu posso dar uma olhada na documentação e aqui ele fala o escopo. Muito massa, né? Nosso objetivo está concluído. A gente conseguiu fazer uma autenticação usando aquelas informações que a gente teve tanto nas aplicações do Client ID e do Client Secret, quanto o nosso certificado. Recado dado, galera. Muito obrigado por estar acompanhando essa série. Ela é bem importante, é bem legal para a gente. Eu estou aprendendo, descobrindo coisas novas para a gente ver que realmente é possível fazer as coisas conforme a gente tem ideia e conhece as ferramentas certas, como é essa da gerência net. Muito massa, né? Tá aparecendo na tela, é claro, mais outros 2 vídeos para que você continue aprendendo. Te vejo lá!